Fala pessoal, tudo bom? Sou Luciano Brunetti, um dos fundadores do Segredo dos Jogadores. Hoje eu estou aqui novamente com o Milton Cruz, para a gente poder dividir nosso conhecimento, falar um pouquinho com vocês. Milton, dá um abraço aí pro pessoal que está assistindo a gente aí. Aí galera, um abração, vamos para mais um capítulo hoje. Então vamos lá, hoje a gente tem uma surpresa especial para vocês. Colocamos aqui nesse pote alguns nomes, que o Milton Cruz participou da carreira desses jogadores, participou da fase de evolução ou foi treinador. E a gente vai sortear e vai falar um pouco sobre esses jogadores e as características, tá bom? Milton? Vamos lá ver quem vai ser a fera. Uma fera, vamos ver. Vem aqui, você. Vamos lá. Miranda. Miranda, esse é craque. Esse é fácil, Miranda. Então, o Miranda jogava no Curitiba, né? Contar a história do Miranda eu fui ver São Paulo jogava na Libertadores, no Peru. E o Curitiba estava jogando contra o Sport Cristal e o São Paulo jogava contra o Aliança de Lima, né? Mas o Miranda eu já o conhecia, já tinha visto, já tinha mapeado, já estava na minha relação de jogadores possíveis contratações do São Paulo, né? E aí eu fui ver esse jogo, inclusive foi o dia que eu encontrei o Paulo Autuori, ficamos conversando lá no Peru, no estádio, né? Ele era o treinador da seleção peruana e aí ele me convidou para ficar, ele me viu, me convidou para ficar no camarote com ele e ficamos vendo o jogo, esse jogo aí, São Paulo, o Curitiba jogava na terça-feira e como a gente chegou na terça-feira lá, eu fui ver o jogo e o São Paulo jogava na quarta contra o Aliança Lima. E esse dia o Miranda estava jogando de volante, né? Volante? Volante, ele jogou de volante esse jogo. Às vezes o Antônio Lopes, que era o treinador dele, colocava ele de volante. Jogava super bem, tem qualidade. Jogador fazer mais de uma posição, né? Ele jogava muito bem de volante. E nesse jogo ele jogou de volante, tá? Aí me chamou a atenção mais ainda. Aí quando nós fomos, o São Paulo nós fomos atrás dele, que eu falei com o seu Juvenal, com a diretoria, ele estava sendo negociado para um time da França, show da França. E aí no São Paulo não tinha como competir, né, com um time europeu. E aí acabou ele indo, tá? Aí passou um tempo, um amigo meu que eu estava conversando para contratações, um dos cara que me indicou o Miranda, né, falou dele. Aí nós acabamos trazendo o Miranda, né, nessa época. Acabou ele não se adaptando lá, falou, o Miranda não está se adaptando, quer voltar para o Brasil. E aí nisso tinha o Inter também, que, né, no caminho o Inter entrou na briga. Mas só que aí no meio do caminho o Miranda deu preferência para vir para o São Paulo. Por que você acha que ele escolheu o São Paulo, então? Porque o São Paulo já tinha sido campeão do mundo, na Libertadores, campeão do mundo, pela estrutura que tinha, né, de todo mundo falar super bem do São Paulo. E acabou ele vindo para o São Paulo. Você acha que em alguns momentos da carreira o jogador tem que abrir mão talvez de ganhar um pouco mais para pensar no projeto como títulos e tudo mais? Título é muito importante para o jogador? O título é importante, né? A visibilidade que o clube já tem com o título de Libertadores e do Mundial, isso daí ajudou a gente trazer o Miranda para o São Paulo. E quando ele veio para o São Paulo, muita gente não o conhecia, né? E aí, como eu tinha a confiança da diretoria, né? Nos nomes que eu dei, os jogadores foram super bem. E aí nós acabamos trazendo o Miranda, o Muricy era o treinador, o Muricy também aprovou a vinda dele e acabou o Miranda, né, sendo o jogador que ele foi no São Paulo, foi tricampeão brasileiro, né, jogando e muito bem, chegou aí para a seleção brasileira, mas não só como jogador, que ele era um grande jogador, e o Miranda veio exatamente para o lugar do Lugano, que tinha sido negociado para fora do país, né, tinha ido para o Paris Saint-Germain. Aí o Miranda vindo para o lugar do Lugano, que também tinha um nome, né, que se criou um baita nome em cima do Lugano, pela, né, capacidade dele. E aí o Miranda veio e nós acabamos trazendo o Miranda para o lugar do Lugano. E acabou ele se dando super bem, né? E aí foi onde ele depois acabou saindo depois para jogar na Europa novamente. E essa adaptação na Europa? A gente vê que muitos jogadores têm uma primeira venda para a Europa, mas eles acabam batendo e voltando e aí depois se destacam de novo no Brasil e vão para lá. Foi assim como... eu acho que o Miranda saiu muito jovem, né? E a adaptação, ele custou a se adaptar, era muito frio lá, a família não estava se adaptando, aí ele voltou para o Brasil. Aí depois, por uma certa experiência, já foi para um outro grande clube, uma língua mais fácil, que era o espanhol, né? Então tem tudo isso. Aí acabou ele se adaptando e ficando por lá, né, como ele ficou até agora, tá, né? Agora ele acabou indo para... Ele foi para o Atlético de Madrid, foi para a Inter de Milão e acabou agora indo para a China, né? Então a adaptação, a seleção depois também.
Então tem muito da adaptação e também da idade, a preparação, já foi mais preparado do que a primeira vez. Bom, vamos pegar outro nome aqui, Milton? Vamos lá. Miranda já foi. Vamos lá, suas ordens. Vamos lá, vamos ver quem é a fera que vem agora novamente. Vamos ver quem que será, devagarinho, vamos pegar aqui. Luiz Fabiano, Luiz, grande Luiz Fabiano, grande amigo, E o Luiz foi engraçado, né? Eu treinava o Júnior do São Paulo e a gente fazia jogos do Campeonato Paulista contra os times do interior. E o Luiz me chamou a atenção justamente por isso. No Campeonato Paulista, nós tínhamos uma zaga muito boa e o Luiz jogava no Sub-20 da Ponte. E já era aquele jogador que me chamou a atenção. E aí acabou não dando certo a vinda dele para o São Paulo, né? Ele acabou depois indo se profissionalizando na Ponte, jogando na Ponte, aí fez um campeonato muito bom e acabou chamando a atenção de um outro clube francês que era o Rennes, da França, né? E quando ele era da base, ele já... Quais características do Luiz Fabiano tinha de diferente, assim? O Luiz Fabiano, assim, eu falo, né? O Luiz Fabiano foi um dos atacantes mais completos que o São Paulo já teve, né? Porque o Luiz Fabiano tinha uma certa habilidade, né? Para a posição, né, dele, de centroavante. Finalizava super bem com a perna direita, com a perna esquerda, de cabeça, sabia jogar, não era um jogador brucutu, sabia jogar, né? Não tinha medo de cara feio, enfrentava o zagueiro, às vezes queriam amedrontar ele, que ele era jovem, e acabou ele sendo esse, né, jogador aí de seleção brasileira, de um renome mundial, né? Então foi assim que ele foi descoberto. Aí ele também saiu para fora, para a França, também não houve adaptação, aí nós trouxemos ele, né? Eu fiquei sabendo, aí trouxe ele já, porque eu já tinha interesse dele na época de Júnior já, e aí nós trouxemos ele por empréstimo, né? Porque muita gente não conhecia no São Paulo, nós trouxemos ele por empréstimo, acabou ele indo super bem, e aí acabou o São Paulo comprando ele em definitivo, porque às vezes o que a gente fazia? Quando o jogador era jovem, que muita gente não conhecia, não tinha um destaque, a gente trazia primeiro por empréstimo para ver qual ia ser a reação dele e a gente acabava, quando ia bem, a gente acabava comprando esse jogador. E foi o que aconteceu com o Luiz Fabiano. Mas era um jogador assim que tinha um temperamento forte, né, dentro do campo. Eu te perguntar, o temperamento dele, todo mundo sabe que ele ficou marcado por isso. Você acha que isso pode ter atrapalhado ele? Para o pessoal que está assistindo o vídeo, por que o temperamento de jogador é tão importante para a carreira? Ele era o jeito dele, né? O Luiz Fabiano, ele só rendia assim, sendo provocado, às vezes no jogo também, às vezes o zagueiro não provocava ele, já não rendia tanto. Às vezes o zagueiro provocava ele e ele tinha essa reação de querer mostrar que, né, ele não perdeu o jogo, então isso daí para ele ajudava. Para alguns às vezes atrapalha, mas para ele ajudava, né? Então acho que o temperamento dele, né, mesmo às vezes sendo expulso, largava os companheiros na mão, mas ele era um jogador que tinha que ter esse temperamento que ajudou ele também, não só na seleção brasileira, como na Espanha, né? E no Brasil também. Então acho que isso aí às vezes ajuda e às vezes atrapalha, mas tem jogadores que precisam dessa motivação para poder render. Bom, vamos pegar mais um nome aqui, Milton. Vamos lá. Vamos ver quem vai ser a outra fera. Oh, meu Deus, vamos lá. Você aqui, vem aqui. Cicinho. Cicinho. Grande Cicinho, grande amigo. O Cicinho, então, por isso que eu falo, né? Vale porque você acompanhar o futebol, e eu estava acompanhava muito, via muitos jogos, né? E o Cicinho era do Botafogo de Ribeirão. E ele chamou atenção no Botafogo já, no Campeonato Paulista, ele chamou atenção. E aí acabou ele sendo negociado com o Atlético Mineiro, né? Acabou ele indo para o Atlético Mineiro. E naquela época eu mapeava muitos jogadores que, né, estavam terminando o contrato. E o Cicinho, ele estava no Atlético e tinha 3 laterais na época, ele era o terceiro lateral. E a gente ia montar um time sem gastar dinheiro. São Paulo ia montar um time sem gastar dinheiro. E como o Cicinho ficava livre, nós acabamos, e como eu já o conhecia ele, e quando aí terminava o contrato dele lá com o Atlético Mineiro, e aí nós acabamos trazendo o Cicinho, que era passe livre, ficava livre também, não tinha custo, nós acabamos trazendo o Cicinho, por eu conhecer ele
já da época do Botafogo. Então, quando me falaram do lateral, do Cicinho, na hora eu aprovei. E aí ele veio para o São Paulo, tá, né? Tinha uma força física muito grande, apoiava bem, né? Um jogador inteligente para jogar, né? Um caráter bom também para se lidar, gente boa, né? E acabou a gente trazendo o Cicinho, foi aí que ele se destacou, acabou ele indo para a seleção brasileira, depois acabou o Cicinho jogando no Real Madrid, naquela época do Real Madrid de grandes jogadores, né? Os Galácticos, e ele acabou, né, sendo esse jogador assim que ele foi. E, Milton, é importante o que você falou porque às vezes o pessoal tá em time menor, time pequeno, e acha que não está sendo observado. Então os times grandes sempre estão de olho nos times menores, né? Não, é importante. Às vezes, né, tem jogador que, eu quero ficar no time grande, tá? E às vezes no time grande a concorrência é muito grande, é o que eu sempre falo. E aí você não tem oportunidade. Às vezes você tem o talento e não está tendo oportunidade porque você tem um outro jogador na posição que joga super bem e você não está tendo oportunidade. Às vezes você está em um time de menor porte, né? E acaba você jogando, aparecendo, né? Porque às vezes você, no time grande, você não vai ter essa chance de estar tendo um time de menor porte, mas você acaba jogando e é onde você aparece. Então foi assim que apareceu o Cicinho, foi assim que apareceu o Luiz Fabiano, né? Foi assim que apareceu o próprio Miranda, né? Não eram times de expressões, lógico que são times de renome, claro, mas que não tem aquela visibilidade que tem os times grandes, né? Como no Rio, em São Paulo, né? Faz sentido. Então, às vezes é o que eu falo para os jogadores. Muitos jogadores às vezes estavam no São Paulo, garotos, e não queriam sair, queriam ficar ali, não quero. E eu falei, não, sai para jogar. Foi o caso do Hernani, foi o caso do Jean, que saíram para jogar em times menores, no Santo André, no América, né? E acabaram se dando bem no futebol, depois na volta para um grande clube. Então, só deles terem ido, jogado e mostrado que tinha condição, né, coisa que não acontecia no São Paulo, e isso aconteceu com esses jogadores, né? Então isso é muito importante, às vezes você tá jogando. E ele ficou marcado também assim por 2 golaços que ele fez, né? Ele era um jogador de decisivo contra o Palmeiras na Libertadores, né? O Cicinho era muito intenso, né? Tinha muita intensidade, que eu falei, no São Paulo, o Cicinho era o Cicinho e o Júnior na época, né? O Júnior lateral esquerdo. O Cicinho ia muito para frente, ele tinha uma intensidade muito grande, né? E o Júnior já era um jogador que armava mais o time por trás, chegava menos na linha de fundo, mas era um jogador que armava mais o time por trás. Então, houve essa combinação, né? São dois estilos diferentes e houve essa combinação, né? Que a gente jogava com 3 zagueiros, aí o Cicinho apoiava muito mais e o Júnior era um cara que armava mais o time por trás, era um jogador... Então, às vezes um time se monta assim. Vamos lá. Vamos lá, vamos ver quem que vai vir, qual vai ser a fera que vai vir. Vamos pegar esse aqui, né? Quem vai ser essa fera aqui? Mineiro. Aí. Outro jogador que eu tô falando, né? Era um jogador Mineiro. Eu conheci o Mineiro da Ponte Preta. Aí acabou. Time bom esse da Ponte Preta, hein? Era bom, tinha bom jogador. A Ponte sempre revelou grandes jogadores, né? E o São Paulo sempre se deu muito bem com jogadores da Ponte Preta. Então, quando a gente ia trazer jogadores da Ponte que se destacava, a gente tinha quase que certeza que viria ao clube, São Paulo, e ia se dar bem. Como o Oscar se deu bem, Samuel, Valdir Pérez, né, tantos outros jogadores, né, que se deram bem no São Paulo, que vieram da Ponte. E o Mineiro acompanhava ele na Ponte, já era um jogador de destaque, e depois acabou indo para o São Caetano. E aí a gente estava montando aquele time, né, já tinha sido campeão... da Paulista, né, em seguida, aí ele veio e nós tínhamos um time, né, classificamos para Libertadores, né, os volantes eram o Alê e o Renan, e já estavam muito bem, mas a gente precisava de jogadores, né, com mais experiência para ajudar também esses garotos. E aí o Mineiro, eu mapeava tudo, tá? Fiquei sabendo que o Mineiro terminava o contrato dele com o São Caetano. E aí um dia eu marquei uma reunião com ele, até aqui no Morumbi, eu e o seu João Paulo, né? E na casa de uma irmã do seu João Paulo, aqui para as coisas não vazarem. Então a gente fazia as coisas muito, muito escondidas para não vazar. Nem vinha no Morumbi, nem ia no CT. A gente ia na casa de alguém que não... E aí terminava o contrato dele, aí nós conversamos com ele, aí ele falou, vai terminar meu contrato, e no fim do contrato ele já, né, viria, já tinha dado a palavra de vir jogar com a gente.
E era outro também que ninguém sabia muito, não conhecia muito, aí nós trouxemos ele e o Mineiro acabou, né? Sendo aquele motorzinho do time, um jogador que tinha uma dinâmica muito grande, um jogador muito esperto para jogar, né? E nós demos a sorte, o dia que eu fui contratar ele, né, até falei para ele, Mineiro, você vai vir para São Paulo, você vai ser campeão brasileiro, vai para a seleção, e graças a Deus tudo isso que eu falei, né, deu certo e ele acabou, né, fazendo o gol mais importante do São Paulo, né, no Mundial de Clube em 2005, ele fez o gol, né, como eu já mostrei, me deu a camisa dele do jogo, me deu uma chuteira dele também, né? Então é uma pessoa assim que eu tenho um carinho muito grande, um amigo, ainda a gente se fala de vez em quando, ele me liga da Alemanha, ligo para ele. Então é um jogador que eu tenho um carinho muito grande também por, né, ser um dos jogadores e ter o reconhecimento deles também, né, desses jogadores que eu trouxe, eles sabem, né, que eu trouxe e tenho o reconhecimento deles. Então isso é muito bacana. Eu acho que a gratidão numa pessoa é muito bonita. E esses jogadores, eles têm essa gratidão comigo. Falando um pouco sobre gratidão, como que isso é importante no meio do futebol, a gratidão? Porque a gente sabe que muitos treinadores às vezes mudam de clube e convidam outros jogadores porque gostam deles e tudo mais. É importante você deixar uma boa impressão para quem você trabalhou, porque futuramente o futebol ele é muito redondo, as pessoas costumam se ver de novo. É importante você, né, às vezes você não joga, fica chateado, tá? Mas às vezes você não joga e acaba o treinador indo para um outro time, mesmo que você não jogou com ele nesse clube, acaba você jogando num outro clube, né? Mas por isso também, pelo o comportamento dele no dia a dia, dos treinamentos, de jogos, às vezes não joga, mas ele é um jogador que não fica de cara feia, não fica bravo, entendeu? Então às vezes ele não está jogando ali, mas porque ele não tem um jogador na posição melhor que ele. Aí você acaba indo para um outro time e você falando, lá tem um jogador que aqui pode jogar comigo, vem jogar, né? Então acho que isso é muito importante. Então acho que os treinadores veem isso também, né? Então por isso que o comportamento do jogador é muito importante no time, né? Às vezes você não joga, mas teve vários casos que às vezes não joga, não dá certo aqui, mas dá certo em outro lugar, né? Isso já vi acontecer com grandes jogadores. Ô Milton, vamos lá, vamos pegar mais um nome aqui. Vamos lá, vamos ver quem vai ser a fera. Vamos ver quem vai ser a fera. Opa! Vamos ver. Pô, Júlio Batista. Esse aí chegou fera. Então, o Júlio, eu treinava o Dente de Leite do São Paulo. Dente de Leite, ele começou desde pequeno no São Paulo. Ele era do social, né? Ele e o Kaká, eles eram do social. E o Júlio Batista, eu treinava o Dente de Leite e o Júlio estava com a gente lá, já estava. E o Júlio era assim, o Júlio era centroavante na época, jogava de centroavante e depois ele começou a jogar já de volante, passaram ele para jogar de volante, né? Eu já não estava mais, eu tinha saído, eu estava no Japão. E quando eu voltei, o Júlio estava jogando de volante. Tinha muita força, grande, já era para a idade, ele já era maior que os outros jogadores, muita força. Ele era forte, já era forte não que seria mais maturado, o biotipo dele era já maior que os outros, né? Assim, né? Na qualidade técnica, tinha Renatinho, tinha o Kaká, tinha Oliveira, esses eram jogadores que tinham muita qualidade técnica. E o Júlio, então, era o centroavante, né, pelo tamanho dele, finalizava, chutava bem, cabeceava bem, então comigo ele jogava de centroavante. Aí eu fui embora para o Japão, aí quando eu voltei ele estava de volante. E aí ele começou de volante, aí eu aí voltei para São Paulo, voltei para o profissional, né, voltei para o Júnior, depois fui pro profissional junto com o Muricy e o Telê. E aí mais para frente, aí o Júlio, já subimos o Júlio, ele jogando de volante, né, ele jogando de volante. E aí ele começou a se destacar ali de volante, depois jogou de meia, né? Algumas vezes de centroavante com o Oswaldo Oliveira. Então foi um jogador assim que com o passar do tempo foi descobrindo a sua posição, né? Porque ele era centroavante, depois virou volante, depois foi para meia e foi aonde ele se deu bem, né? Depois ele acabou sendo campeão da Rio São Paulo junto com o Kaká, né? Oliveira, aqueles jogadores mais jovens que tinham subido do júnior profissional. E aí ele começou a se destacar jogando ali e acabou ele depois indo para a Espanha, né? Indo para a Espanha, aí acabou ele jogando
como centroavante lá e se dando super bem, artilheiro, fez muitos gols no campeonato, carreira, né? Seleção, no campeonato espanhol, e aí foi convocado para a seleção e aí acabou depois indo para o Real Madrid, acabou ele tendo o sucesso que ele teve, né, lá na Espanha, inclusive até hoje, né, a gente se encontrou aí no casamento do Kaká, ele está morando lá e já está treinando nas categorias de base, acho que do Real Sociedad, onde que... Do Sociedad, né? Acho que ele está no Real, não tenho certeza, mas tá lá, começou a treinar, mas era um jogador de que tinha um potencial. Não lembro, agora ele me falou, mas não me foge a memória. É o time que o Ronaldo É o time do Ronaldo. Entende? Então ele tinha muito assim. Mas o Júlio foi um jogador, por isso que eu falo. Ele manteve sempre a persistência. Algumas vezes ele foi dispensado, mas como ele era um cara de boa índole, um menino bom, tá? Então a gente sempre estava sempre aí, como ele morava aqui na Vila Sônia, a gente sempre encontrava com ele aqui no ponto de ônibus, para pegar ônibus para ir para casa dele. A mãe dele sempre também foi muito querida, uma pessoa muito bacana, então a gente sempre procurou ajudar muito ele, e foi nisso aí que ele, pela insistência dele, pelo, né, o caráter dele, ele conseguiu, né, ser um grande jogador e vencer na vida, e uma pessoa de uma capacidade muito grande assim para, né, ser um jogador de futebol pelo tamanho dele, pela força física que ele tinha. E Milton, você como treinador, quão é importante um jogador como o Júlio Batista que faz mais de uma posição? É importante. Hoje no futebol moderno, né, eu mesmo, quando ia contratar jogadores para o São Paulo, eu sempre olhava isso, né, porque a gente não tinha um plantel muito grande, mas você tinha jogadores que podiam jogar em mais de uma posição, né? Dentro do jogo você podia ter uma variação tática com os jogadores que estavam ali, né? Então isso é muito importante, o jogador jogar mais de uma posição, porque às vezes tem jogadores que quer jogar só de zagueiro, você pôr de lateral esquerdo, ele não quer. Já aconteceu isso comigo lá no Figueirense, né? Com um jogador que eu cheguei e estava precisando de lateral esquerdo, ele era quase zagueiro, aí ele tinha jogado como lateral e não tinha ido bem. Quando eu falei para ele de jogar nessa posição de lateral, ele não quis, falou: não, professor, melhor não, porque eu já joguei aí algumas vezes, não fui bem e tal, mas não, vamos lá que a gente vai, eu vou te posicionar, vou te orientar e você vai. E acabou ele jogando lá comigo de lateral, depois agora está na ponte aí, jogou muitos jogos de lateral, então é importante você, né? Porque às vezes quando você vai montar a equipe e vai selecionar os jogadores para um jogo, e você não pode levar muita gente, então esse cara que joga em mais de uma posição, ele tem preferência, né? Porque não, eu posso contar ali com um exemplo, o Richarlison. O Richarlison jogava de lateral, jogava de segundo volante, jogava de quarto zagueiro, né? Então era um jogador que sempre estava no grupo, sempre estava no grupo, né? Então isso é importante, o jogador, né? Porque às vezes tem jogadores, como eu já falei, não quer, o treinador fala: joga ali, vamos aqui. Então ele não quer. Então para ele, o treinador vai dar preferência para o jogador que joga em mais de uma posição. E hoje no futebol moderno requer tudo isso, um jogador que joga em mais de uma posição. Quando os times vão contratar, né? Principalmente na minha época no São Paulo, em outros clubes também que eu sou treinador, eu prefiro o jogador que joga em mais de uma posição, porque dentro do jogo você pode ter uma variação tática, mudar o esquema de jogo com aqueles jogadores que estão ali dentro do campo mesmo. Até pelo limite que tem para viagens, né? Hoje só podem viajar, né? Tem campeonato que pode 18, tem campeonato que pode 23, então, mas muitos clubes, eles dão preferência para redução de gasto, então você acaba eles pedindo para você, não, só leva 18 nesse jogo, né? No outro jogo pode levar mais, mas esse jogo, então você dá preferência para os jogadores que mais versáteis. Que são mais versáteis, que jogam em mais de uma posição. Bom, vamos pegar outro nome aqui, Milton. Vamos lá ver quem vai ser a fera aí, né? Vamos ver, né? Vamos pegar você mesmo aqui. Quem que é? Ed Carlos, grande Ed Carlos. Ed Carlos. Rapaz, Ed Carlos é um cara fenomenal, uma pessoa assim, nota 10. É do bem esse cara aqui. E ele chegou no São Paulo, né? Na base, fazer teste, acho que foi aprovado, jogava de atacante, meia, né? Veio fazer teste, com que idade? Veio fazer teste, eu acho que o Ed Carlos tinha uns 15 para 16 anos, veio fazer teste e acabou sendo aprovado, porque também era um jogador com porte físico avantajado, tudo, né? Tinha uma certa técnica e ele acabou. Mas aí depois ele acabou indo para o São Paulo, né? Para o profissional, subiu como
como um zagueiro. E o Ed Carlos, como a gente jogava com 3 zagueiros, ele tinha uma certa técnica, ele cabeceava muito bem, né? E ele acabou sendo campeão da Libertadores e campeão do mundo, né? Então é um jogador assim, que também é de família humilde, veio de uma família humilde, né? Mas muito caráter, muita personalidade e acabou vencendo. O Ed Carlos, né? No Mundial foi um dos jogadores mais importantes naquele jogo. Tirou muita bola de cabeça naquele jogo. Então foi um dos melhores jogadores nossos no Mundial, o Ed Carlos, né? E o Ed Carlos aconteceu uma coisa engraçada, que nós jogamos o primeiro jogo, nós jogamos contra o Etihad e nós ganhamos um jogo de 3-2, foi um jogo muito complicado e acabou nós fazendo, o Rogério fazendo um gol de pênalti quase no fim do jogo e o time não jogou bem e aí tinha uma, né, opção de pessoal querer tirar o Ed Carlos e aí o Paulo muito firme, né? A imprensa falando que ele não tinha ido bem, não sei o que, tirar ele. E aí o Paulo Autuori muito firme falou, não. Me chamou no quarto e falou, não, nós vamos continuar com o Ed. Já viemos assim, ganhando com 3 zagueiros, nós vamos manter os 3 zagueiros. E chegou lá no estádio, né? Em Yokohama, chegou no estádio, eu desci do ônibus e chamei ele do lado. Falei, ó, tá acontecendo isso, né? O pessoal tava querendo que você saísse do time, mas né, o Paulo foi firme, falou, não, nós vamos bancar ele. Falei, ó, esse jogo tem que ser o jogo da sua vida. E realmente, ele falou, não pode deixar. E realmente foi o jogo da vida dele. Então o Ed Carlos está jogando até hoje, eu acho que por causa desse jogo, principalmente por causa desse jogo do Mundial, porque é muito importante você ir bem no Mundial, né? Então mas ele merece tudo de bom que aconteceu com ele, assim, às vezes né, ele tava no Goiás, eu estava no Figueirense, a gente sempre se encontrava, ele muito bacana, muito amigo do Tadeu também, né? Acho que jogou com o Tadeu na base, então é um cara assim que também dispensa comentário, não só como jogador, mas como pessoa, como caráter, né? Um cara que também ficava no banco, não reclamava, entendeu? Tinha uma atitude bacana, então por isso que ele está sempre empregado por causa do seu comportamento profissional também. Então isso é muito importante. Que você comentou, é claro que o Ed Carlos já estava num patamar muito alto, mas falou que esse jogo mudou assim a carreira dele. Para um jogador que está começando, por exemplo, o Michel do Goiás agora que foi super bem nesse Campeonato Brasileiro, você acha que um campeonato, um jogo, uma temporada pode mudar toda a carreira de um atleta da noite para o dia? Olha, faz muita diferença, né? Você fazer um campeonato bom, se você fizer um campeonato bom hoje, você vê, o Michael, né, tá sendo cobiçado não só pelos clubes grandes do Brasil, mas também para o exterior. Eu acho que aí você tem, né, você fazer um campeonato bom e bem, né, você tem uma porta aberta já para o futuro, né, porque você fez um campeonato bom, todo mundo fica de olho em você, né, então, só que você no caminho você não pode se perder, né, você tem que manter a conduta que você teve no começo da sua carreira. Porque às vezes tem jogador que faz um ano bem e depois se perde, larga de treinar, lá vai para, né, aproveitar as discotecas, sair, beber e não se cuidar, aí a carreira vai pro brejo. Mas no caso do Ed Carlos, que sempre se cuidou, que ele sabia que ele precisava do porte físico dele, da condição física, então por isso que ele até hoje ele está jogando. O Ed Carlos deve estar com uns 37 anos por aí, 38 anos. Se cuidou muito. Se cuidou muito e está jogando até hoje, né? Essa parte física é muito importante para o jogador. Né? A parte física é tudo no jogador. Hoje a parte física, vou falar para você, às vezes é mais importante do que a qualidade técnica. Mas se você tem a qualidade técnica aliada à habilidade, né? A força, então você sobressai. Você pega hoje aí, né, esse menino aí do Grêmio aí, o Everton, a qualidade que ele tem, você pega o Rony no Atlético Paranaense, né? Você pega o Antony aí no São Paulo também, jogador de muita qualidade, muita técnica, mas são jogadores que têm força física e têm qualidade técnica, né? Você pega hoje no Flamengo o Everton, né, que tem muita, apesar do tamanho, tem um jogador que tem uma dinâmica de jogo muito grande, né? O Bruno Henrique, né? Que é um jogador que eu conhecia do Goiás também, e acabou ele indo para fora, né? O Wolfsburg, né? Na Alemanha. Então são jogadores assim, são jogadores que têm muita força física, né? E aliado à técnica. Então a chance de sobressair é grande.
Mas ele já fez na primeira vez. Vamos lá. Eita! Quem que é a fera aqui? Lugano. Esse é um exemplo Lugano, líder. de atleta, liderança, de comprometimento. Esse é um cara aqui que a gente tira o chapéu para ele. O Lugano chegou no São Paulo, ele foi trazido pelo presidente e até ficou, né, nomeado como o jogador do presidente, que era o seu Marcelo Portugal Gouveia, que quem trouxe o Lugano, indicou o Lugano, foi o seu Juan Figuer. E aí ele chegou, né, com aquela, ninguém sabia quem que era, com aquela desconfiança, né, e eu era o treinador na época, era eu e o Rojas os treinadores, né, e aí acabou, né, o Lugano, muita força física, muita personalidade, mas não tinha ainda jogado num time grande, com o porte do São Paulo, né, ele era lá de Canelone, no Uruguai. E aí ele veio, e aí ele treinando, tá? E nós pegamos o Lugano, fomos preparar ele, né, pra colocar ele pra jogar, que ainda ele não tava 100%, não tinha aquela... Tinha tido oportunidade em time grande. Aí você tem que preparar o jogador, assim. Às vezes você pega o jogador e vai pondo pra jogar, e você queima o jogador, e a gente, com todo o cuidado que a gente tinha com os outros, nós tivemos com o Lugano também. Aí nós fizemos um trabalho com ele, de paredão, de cabeceio na piscina, né? E ele muito profissional, ia treinar, depois dos treinamentos ele ficava lá chutando a bola no paredão, que é muito importante. Acabava, ia fazer a parte de cabeceio na piscina, né? Com a professora de hidroginástica na época, era a Roberta. Ia para musculação e foi se condicionando, e, né, a gente fazendo jogos campo reduzido, para ele também se aprimorar na parte técnica. E aí um dia... o seu Marcelo Portugal Gouveia, que era o presidente, perguntou para mim: Milton, e o meu jogador? Ele falava: como é que tá? Eu falei: não, tá evoluindo, tá melhorando, tá, daqui a pouco a gente vai achar um jeito de colocar ele. E aí, como era o treinador, eu tinha ficado na Arábia um tempo, né, e eu acompanhei muitos jogos dos times na Europa, e aí viajei, fomos para a Inglaterra ver esse treinamento, tudo. E aí, quando eu voltei para o São Paulo, eu era um treinador que não tinha um esquema de jogo só. Dependendo do adversário, eu montava o time. Às vezes 3-5-2, 3-6-1, 4-4-2, 4-2-3-1. E aí, conforme o time adversário, os encaixes na posição, eu usava os jogadores e o esquema que a gente ia montar. E eu lembro que nós íamos jogar um jogo contra o Curitiba, e aí eu falei: vou colocar o Lugano para jogar como terceiro zagueiro. Era o Júlio Santos, Lugano e o Jean. E aí eu sei que muita gente não gostou, porque mas o São Paulo nunca joga com 3 zagueiros, o São Paulo sempre foi um time muito ofensivo, e poxa vida, mas eu falei: não, mas vai jogar assim. Eu queria, e o Lugano tinha evoluído, eu queria colocar o Lugano também para dar uma... O seu Marcelo Portugal, muito bacana, um cara muito bacana. Eu falei: poxa, eu tenho que colocar o Lugano para a gente ver o Lugano como que ele vai. E aí aquele cuidado todo para a gente lançar o jogador, para não queimar o jogador, né? Que nós sempre tivemos, né? E aí colocamos o Lugano nesse jogo lá contra o Curitiba, e ele foi super bem. Ganhamos o jogo, acho que um gol do Tardelli e um gol do Kleber, ou do Luiz Fabiano, não lembro agora. E ganhamos o jogo, e aí nós fomos jogando. Aí nós vamos jogar, era um time mais pesado, o time do Curitiba, era um time, né, mais, como é um time do Sul, os caras mais fortes fisicamente. Então eu falei: pô, esse jogo vai dar para ele jogar. Aí nós fomos jogar um outro jogo contra o Flamengo, aí já não colocamos ele, porque os jogadores mais rápidos, então nós um outro jeito de jogar. Aí eu lembro que nós fomos jogar depois contra o Vitória na Bahia, né? Aí o Lugano também jogou esse jogo, que eram jogadores rápidos e tudo assim. O Lugano já estava se adaptando mais, e o Lugano jogou, também foi super bem. E aí começou o Lugano a jogar mais, e aí os 3 zagueiros, como a gente jogava e tinha ganho o jogo, a torcida, a imprensa já foi aceitando mais, e o Lugano indo bem, né? E aí acabou... nós classificamos para
para Libertadores depois de 12 anos, 11 anos, né? E aí saiu o Oswaldo, né? Que aí entrou eu e o Rô, classificamos. Aí no ano seguinte, né? Já veio o Leão, já manteve os 3 zagueiros, que aí já veio, foi aí quando nós mudamos tudo, já veio. Não, aí veio o Cuca, era o Cuca o treinador. Veio o Cuca, depois veio o Leão. Aí nós já montamos o time já com o Fabão, Lugano, o Rodrigo que eu trouxe da Ponte, né? Aí já tinha vindo o Josué, não tinha vindo o Mineiro veio no ano seguinte. E aí foi dando sequência nesse trabalho. Aí já tinha o Fabão, já tinha o Grafite, já tinha Danilo, né? O Júnior não tinha vindo ainda, o Cicinho já estava, aí estava o Gustavo Neri. O Luiz Fabiano ficou, o Rogério era o, né, principal, nunca saiu, né? O Rogério sempre. Então foi assim que foi. E o time, aí o Cuca veio, manteve esse esquema de jogo com 3 zagueiros e foi indo. Aí veio o Leão também manteve. E aí foi até a gente ser campeão do mundo. Mas o Lugano também venceu pela a sua persistência, pelo seu caráter, né? Pela a liderança que ele tinha dentro do campo, mas foi um jogador que veio desconhecido e que acabou, né, sendo um ídolo que ele é hoje, né? E hoje, inclusive, ele trabalha no clube. E, Milton, então um jogador em alguns momentos da carreira ele tem que ser paciente e acreditar que os treinadores estão pensando no futuro dele para não queimar ele, né? Não, muitas vezes, né? Às vezes tem treinador que às vezes não coloca o jogador mas nós aqui, eu principalmente, sempre tive esse cuidado para a gente não colocar um jogador e não queimar o jogador fora de época, fora, né, do momento certo. E o Lugano soube esperar, o Lugano entendeu, né, o procedimento, né, que a gente tinha, e aí ele começou a se preparar melhor, ele sabia também, né, que ele precisava, e aí foi quando nós colocamos ele deu sequência e foi embora e acabou São Paulo se dando bem no campeonato da Libertadores, com 3 zagueiros, fomos campeões assim, no Mundial foi assim, às vezes dos 3 brasileiros na sequência também foi com os 3 zagueiros, então isso aí tudo ajudou, e ele também tinha os jogadores do lado dele, né? Depois ele jogou com o Miranda, jogou com o Fabão do lado, jogou com o Rodrigo, então jogadores também de muita qualidade que o ajudou a ele aí nessa sequência aí, ele ser o Lugano que ele é hoje, que ele virou, né? Seleção uruguaia, capitão, depois foi pro Fenerbahçe, né, também. Ídolo, né? Ídolo, né, em todo lugar que ele passou. Então foi pela paciência que ele teve também, né, e a persistência em poder vencer. Bom, pessoal, acho que esse foi o nosso quadro de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem ideias de vídeos novos que vocês quiserem saber, manda pra gente, comenta aí, a gente tá aqui para levar informação para vocês, trazer conteúdo. Se vocês gostaram desse vídeo, dá um like aí pra gente saber. Segue a gente aí no YouTube pra receber todos os nossos vídeos novos, né, Milton? Vai ter muita coisa interessante pra frente. Então tá bom, gente. É isso aí. Um abração, espero vocês. Acompanhe a gente no Instagram também, @segredo dos jogadores. Valeu. Valeu, galera. Um abração. Segue nos acompanhando aí. Abraço.